Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Josepher Borba. E o tema do vídeo de hoje é: durante o atendimento, a ambulância deve permanecer ligada ou desligada? E aí, o que você acha? Ou melhor, o que você faz? Quando você e sua equipe saem para atender, a ambulância geralmente fica ligada ou desligada? Tá? É uma pergunta bastante polêmica, tá? Porque eu já gravei um vídeo a respeito disso, tá? Falando sobre quando a ambulância é roubada ou furtada, melhor dizendo. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhadinha. E aí surgiu a polêmica, tá? De se a ambulância fica ligada ou desligada durante o atendimento. Então, antes de mais nada, já escreve aqui embaixo nos comentários como que você costuma trabalhar, se com a ambulância ligada ou desligada. Beleza? Então vamos para o que interessa. Primeira coisa, quando se fala ambulância ligada, tá? A gente tem que ver do que a gente está falando, de que componentes a gente está falando. A gente está falando da ambulância ligada quanto a motor, tá? Quanto às luzes internas, no habitáculo, no caso no salão, quando as pessoas, como muita gente fala aí no Brasil, tá? Quando o médico ou o enfermeiro está trabalhando com o paciente, ou está falando com as luzes, está falando das luzes laterais, giroflex, highlight, essas coisas assim, ou está falando dos faróis, quem sabe num acidente, ou tem que fazer uma iluminação da parte externa, então tem que usar os faróis, ou está falando da sirene, ou está falando de equipamentos, quem sabe um eletrocardiograma, quem sabe uma bomba de infusão, quem sabe um monitor cardíaco que está sem bateria e tem que recarregar. Enfim, do que a gente está falando dessa ambulância? A ambulância em si, como veículo, ou um conjunto todo, tá? Então, o que a gente tem que ver? Qual que é a resposta, tá, para essa pergunta? Ligada ou desligada? Então, a gente já viu um pouquinho da parte dos componentes. Qual que é a resposta, então? Tá? A resposta que muitas pessoas vão dizer é: motor sempre ligado e ambulância sempre ligada. Aprendeu assim, fez o curso assim, o instrutor ensinou assim. Vai ter gente que vai dizer sempre luzes e sinalização ligadas, ou seja, foi para o QTH, como falam no Brasil, que aqui é QTH, porque a letra Q aqui é Q, e o T é T, e H é H, então QTH, QTH, mesma coisa. Sempre ligados, um highlight sempre ligado, giroflex sempre ligado, isso também está na questão cultural do Brasil, tá? E não vamos falar muito da questão de cultura, se tem ou não necessidade, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, mais pra frente. Mas é um tema bastante polêmico pela questão cultural, essa questão de luzes, tá? Tem a questão do eu acho que, tá? Tem pessoas que dizem, eu acho que tem que ficar ligado. Por quê? Porque eu acho. Tem gente que diz, eu aprendi que, por quê? Porque fez um curso e nesse curso ensinaram assim. E tem gente que diz assim, eu fiz um curso com um instrutor tal e esse instrutor era muito bom. E ele me ensinou assim, então tem que ser feito assim. Tá? E qual dessas opções é a mais correta? Na verdade, nenhuma delas. Ou todas elas. Tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, segue assistindo porque vai ter bastante coisa interessante. Se você é condutor de ambulância, se você não é condutor e quer se tornar condutor de ambulância, se você é, quem sabe, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, ou socorrista, ou bombeiro, e quer aprender um pouquinho a respeito dessa questão, fica ligado que vai ter bastante coisas legais, principalmente na parte final desse vídeo. Então fica ligado e veja até o final, beleza? Por que nenhuma dessas respostas pode ser correta? Por quê? Porque qual que é a resposta correta disso tudo? A resposta correta disso tudo está aqui. A resposta correta é, primeiramente, depende. Essa palavra é o que vai definir o quê? Vai depender do tipo do veículo que você está utilizando. Por quê? Eu não posso
ter uma fórmula secreta, uma fórmula, um protocolo pronto para dizer: Joãozinho, você tem que deixar a sua ambulância ligada sempre. Joãozinho, você tem que desligar a sua ambulância e sim continuar usando os seus equipamentos sem problema nenhum. Por quê? Porque existem ambulâncias novas e existem ambulâncias mais velhas. E tem outra diferença. Tem ambulâncias, hoje em dia as mais novas, que além de ter a bateria do veículo, tem uma bateria à parte que às vezes eles estão colocando erroneamente, que não deveria, mas abaixo do banco do motorista, ou em algum outro lugar, às vezes aqui atrás, mais ou menos aqui atrás, que é uma bateria auxiliar que controla toda a parte de energia do veículo, que é para a questão de luzes, tá? Os highlights, o giroflex e sirene e todo que é luz e iluminação da parte do salão. Então, o que acontece? O veículo em si fica independente do funcionamento da ambulância. É como se a ambulância tivesse a sua iluminação e o veículo que transporta essa ambulância tivesse outro. Tá? Então, o que acontece? Ambulâncias mais velhas geralmente usam a mesma bateria do veículo. Então, lógico, se a ambulância está mais velha, tem uma bateria só, não tem essa bateria auxiliar, eu chegar no local, começar a deixar todos os highlights, giroflex, quem sabe o giroflex é aquele antigo, não é o de LED, mais as luzes do salão, tempo ligado e ambulância sem estar ligada, tá? Sem estar com a chave ligada em ponto morto, ligada, lógico que eu vou ficar sem bateria. Lógico que quando eu tiver que sair do local da cena, do local do QTH, eu corro o risco, tá, de ficar sem bateria. E aí vão ter que empurrar a ambulância e aí vai ter um maior problema. Então, o que acontece? Não é porque eu tenho uma ambulância nova que eu posso fazer isso e eu tenho uma ambulância velha que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque existem ambulâncias velhas que estão muito bem cuidadas e existem ambulâncias novas que estão extremamente mal cuidadas. Então isso não regula, não tem uma certa regulamentação, ou seja, não depende muito do veículo, e sim depende do cuidado que o veículo tem. E qual é o segredo, qual é o perigo, quem que é o demônio disso tudo? É a bateria. Tá? O principal problema nesses casos é a bateria. Não importa a marca, não estou ganhando nem um centavo, nem pelo vídeo e nem pela fábrica de bateria. Mas o problema maior são as baterias. Então, o que os instrutores aí no Brasil ensinam? Chega no QTH e deixa a ambulância ligada. Tá? Deixa a ambulância ligada, com todas as luzes e o que corresponde, tudo que queira ligar. E sempre a chave na ignição em contato, ponto morto, ligada. E a desculpa que eles dão, que aí chega a parte que eu não concordo, preste atenção. A desculpa é sempre ligada, por quê? Porque a hora que você tiver que sair, tá? A hora que você tiver que sair e tiver que dar arranque nessa ambulância, essa ambulância pode não pegar. E aí você fica sem fazer a remoção, sem fazer o atendimento completo desse paciente. Pensa comigo. Se o teu atendimento, se o teu veículo, se a tua ambulância, tá? Se o teu sistema de emergência, se o teu APH depende e está interinamente na mão de uma bateria que você, socorrista, você condutor, não sabe o estado, não conhece o estado dela, da manutenção dela, temos que ter em conta, ou temos que concordar que o APH que você está trabalhando está em grandes perigos, ou seja, está muito feia a situação, entendeu? Se todo o atendimento pode ser comprometido por causa de uma bateria, imagine as outras coisas. Eu sei que existem ambulâncias que estão
precárias, situações precárias, existem ambulâncias que estão mais bonitinhas, mais cuidadas, existem outras ambulâncias que dá até dó, que estão amarradas, que estão... Mas quem é a pessoa que mais conhece sobre o veículo? É o condutor, tá? Então, assim, como é que funciona essa história? Cada condutor tem que saber como é que é o funcionamento do seu veículo e, principalmente, conhecer o sistema de bateria da sua ambulância. Não dá para colocar todo o sistema de emergência, todo o sistema de atendimento, todo um atendimento, toda uma ocorrência nas costas de uma bateria, tá? Ah, porque eu não posso desligar a ambulância porque vai que não pega. Pelo amor de Deus, de que a PH a gente está falando. Você está indo atender com uma ambulância ou você está indo atender com, não sei, não posso nem falar uma marca no veículo, nem um ano e nem modelo porque ofende, entendeu? Porque não é a marca e nem o ano e nem o modelo. Isso é o descuido, é o desleixo, entende? Então assim, agora eu vou dar sequência, tá? E explicar a questão de alguns casos aonde o giroflex, no caso as luzes externas de sinalização, podem ficar ligadas ou podem ficar desligadas. E aí a gente avalia junto, beleza? Vamos para o primeiro caso. Depende do que você está fazendo com a ambulância, vai exigir se ela precisa ficar ligada e aberta e sinalizada ou não. Veja comigo esse caso. A equipe do 92 foi chamada na rua X, na cidade X, para atender uma pessoa do sexo X, não importa, de tal idade, não importa a idade, num edifício tal andar, também não importa, não é o caso. A ambulância chegou, tá, na porta desse prédio e tinha uma vaga para estacionar. Não é que teve que ficar na frente de uma garagem, não é que teve que ficar no meio da rua, estacionou numa vaga normal, tá? Essa foto eu tirei da internet, é só para demonstrar, beleza? Isso foi, por exemplo, tá, às 4h32 da tarde. A ambulância está estacionada na porta do prédio, na vaga de um carro comum. A equipe leva os bolsos necessários e retorna 30 minutos depois. Como é que ficou essa ambulância? Essa ambulância ficou fechada, tá? Com chave e alarme. O condutor e o enfermeiro subiram para atender o paciente, tá? Giroflex desligado, ambulância fechada, tá? O veículo está desligado, sem gasto de energia e sem gasto de combustível. Ou seja, fizeram um atendimento e depois retornaram. Se tivesse que, vamos supor que tivesse que remover esse paciente, o condutor ia descer, buscar a cadeira de rodas ou buscar a maca da ambulância, ou, quem sabe, a maca rígida, que não é prancha rígida, já falei em outros vídeos, e fazer a remoção desse paciente. Ia colocar esse paciente dentro, ligar a ambulância e sair, como se estivesse saindo da base, tá? Aí volta na mesma questão que eu já falei antes. Se você tem que sair da base empurrando a ambulância não está em condições de atendimento. E infelizmente é a realidade de alguns lugares. Mas não é desse APH que eu estou falando. A questão é, deixa a ambulância fechada ou aberta, com luzes ligadas ou desligadas. Agora vamos para um outro caso. Exemplo número 2. Tá? Um AVP, acidente de via pública, entre carro e moto, num cruzamento, às 9 da noite, tá? Provavelmente, aparentemente, quando chamaram aí na sala operativa ou na parte de regulação, 2 vítimas no local, chegou uma ambulância do 192 e precisou ficar aproximadamente 45 minutos no local. Local escuro, íngreme, até que entuba um paciente, até que vem outra unidade para dar apoio, suporte. Precisou usar luz interna e precisou usar luz externa. Nesse caso, tem necessidade de usar bastante luz, bastante energia, bastante bateria? Sim. Nesse caso, convém deixar a ambulância ligada? Sim, convém. Por quê? Por mais que seja um veículo novo, pode acontecer de ficar sem bateria? Sim. Por quê? Porque o gasto de energia é bastante alto, tá?
gastou bastante energia. Tem os equipamentos, tem a iluminação, ó, tá usando bastante iluminação, ficou bastante tempo. Então, nesse caso, a equipe está em 3 pessoas, provavelmente já tem polícia no local. É mais difícil que aconteça que roubem uma ambulância, que furtem uma ambulância. Então não tem problema da chave ficar na ignição, tá? E a ambulância ficar ligada para você sair com o teu paciente. São situações diferentes. Aqui é um tipo de situação onde a equipe sobe no andar de um prédio e a ambulância não precisa ficar sinalizando via nenhuma. E aqui, sim, está num local onde precisa fazer a sinalização da cena. É outra situação. Terceiro exemplo é uma curva. Posso dar exemplo assim da curva, como posso dar exemplo também de um acidente, por exemplo, com materiais perigosos. Pode ser um material explosivo, pode ser material tóxico como um gás, pode ser também material radioativo, onde a ambulância precisa numa curva, por exemplo, além de usar os dispositivos luminosos, tem que usar dispositivos sonoros. Quem sabe até quando está colocando os cones, quem sabe até quando chega a polícia rodoviária, quem sabe chega a polícia militar, enfim, até que faça toda a sinalização do local. Em alguns casos, sim, é necessário. Quem sabe você que está assistindo já teve que fazer aí sinalização luminosa, ou lumínica, não sei como diz direito aí no Brasil, e sonora também, pode acontecer. Então assim, depende do caso, você vai usar nada e a ambulância vai ficar fechada, vai ter que usar bastante luz e a ambulância vai ter que ficar ligada. Mas afinal, quando que eu deixo, tá, ligada ou desligada? Qual que é a resposta, tá? Qual que é a resposta? A resposta é, a primeira coisa, conheça o seu equipamento. Você que é condutor, precisa conhecer seu equipamento. Veja quantas baterias tem. Se você tem uma ambulância mais velha, se você tem uma ambulância mais nova, independente da idade dessa ambulância, veja como é que está o estado dela. Tá? Quando você faz a troca de plantão, a passagem de plantão, veja se tem algum problema, veja a durabilidade. Respeite a manutenção do veículo, nem sempre depende de você, mas sempre vai ter um responsável, então respeite essas questões. Sempre mantenha o seu veículo fechado, tá? Saiu para atender, chegou num comércio, chegou numa praça, chegou... Se não tem necessidade de ficar com toda a iluminação da ambulância, highlight, giroflex ligado, ou se você tem que sair de perto da ambulância, mantenha essa ambulância fechada, sempre fechada. É um equipamento caro, existem equipamentos aí dentro, existem medicamentos aí dentro. E precisa de cuidados, não pode deixar a ambulância sozinha e aberta, tá? Aí, ó, você, amigo condutor, tem a responsabilidade de cuidar do veículo, assim como o médico ou enfermeiro tem de cuidar do paciente. Ou seja, se acontecer alguma coisa, como eu falei no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui em cima, a responsabilidade é sua, tá? Feche a ambulância. Às vezes, vai ter necessidade de usar giroflex, vai ter necessidade de sinalizar, às vezes não. Então assim, depende do tempo também que você vai ter que ficar longe da ambulância e com as luzes ligadas. Se é pouco tempo, fecha a ambulância, tá? Não deixa a ambulância dando sopa para alguém entrar e furtar alguma coisa, estragar alguma coisa ou até mesmo levar o veículo. E a última coisa, que é a mais polêmica que eu disse no começo do vídeo que ia ter, que é a questão, feche com chave sempre que puder, para que não aconteça coisas desse tipo. Dá uma olhada nesse vídeo. Aparentemente a equipe foi atender um paciente enquanto atender 2 pacientes. Enquanto atendia um, o outro tentou entrar e sair com o veículo, no caso sair com a ambulância. Se você reparar, chove muito, tá? Chove muito. A ambulância não estava estacionada de acordo como deveria. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês. Aqui, ó. A ambulância não está estacionada
corretamente numa vaga, não está com os dispositivos luminosos corretos, ou seja, está só com o barral, o giroflex dianteiro, as laterais não estão acendidas, está com o pisca-alerta, tá? Chove bastante, ó, o carro está do lado. E o que acontece? Enquanto estava atendendo uma pessoa, o outro, mas que aparentemente, pelo que fiquei sabendo, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, o outro, vou colocar de novo, o outro tentou roubar a ambulância. Por quê? Porque a ambulância ficou aberta com a chave na ignição, tá? E aí o bombeiro teve que intervir. Primeira coisa, vamos fazer algumas análises a respeito dessa imagem aqui. Por que eu sei alguns detalhezinhos que fiquei sabendo? Primeiro, essa ambulância eu conheço, tá? Já atendi paciente dentro dessa ambulância quando ela não era dos bombeiros. Essa ambulância, antes de ser dos bombeiros, ela foi do SAMU. Não vou dar muitos detalhes, porque não estou afim de encrenca com ninguém, não quero julgar ninguém. Não vou dizer se o atendimento foi bom ou se foi ruim, porque eu não sei, eu não estava no local e não é meu papel julgar. Eu acho extremamente antiético julgar atendimento, principalmente por vídeo, tá? Única coisa que eu vou salientar. Primeira coisa, eram 2 pacientes. A ambulância poderia ter estacionado nessa vaga aí do lado, ou estacionado melhor. Haja visto que chovia bastante, tá? Primeira pergunta, era paciente crítico? Pelo que fiquei sabendo, não sei se é verdade, eram 2 pessoas que estavam elitizadas, bêbadas, enfim. Deixa de ser paciente? Não, não deixa de ser paciente. Paciente é paciente. Você tem que atender e respeitar o paciente, não importa como ele esteja, beleza? Vai ter paciente que é bastante amável, vai ter paciente que vai ser estúpido, vai ter paciente que vai estar alterado, vai ter paciente de todos os tipos. Porém, paciente é paciente e profissional é profissional. Esse paciente era crítico? Não, não são críticos. Se você olhar pelo XABCD do trauma, vê um paciente crítico? Tem alguma hemorragia aparente? Não. Via aérea obstruída? Não. E assim por diante vai. Circulação? Ou seja, não é um paciente crítico. Daria para ter estacionado melhor a ambulância? Sim, daria. Estava chovendo bastante. Tinha necessidade de deixar a chave da ambulância na ignição? Se nem todos os sistemas lumínicos da ambulância estavam funcionando, tinha necessidade de deixar a chave na ignição? Não, não tinha. O condutor poderia muito bem ter estacionado a ambulância de uma melhor maneira, enquanto os outros colegas foram atender, e o motorista estacionado melhor. Tá? E outra coisa que não tem como não salientar é a questão, tá? É essa questão do preparo da equipe. Paciente é paciente. Não se justifica retirar dessa maneira, chutar, bater com a porta na perna, sair com o veículo quase atropelando, e as outras pessoas filmando. E eu tirei o som, eu peguei o controle da TV, tá? E eu tirei o som, porque senão o YouTube vai eliminar meu vídeo, porque o que é dito aí é bastante grotesco. Então assim, gente, não brinquem no APH, é coisa séria. Quando eu digo que ambulância, tá? Que ambulância, independente, aqui é bombeiro, pode ser SAMU, pode ser empresa privada, seja qual for, tá? Quando eu digo que APH, ambulância é coisa séria, é porque o APH precisa ser levado a sério e as coisas precisam ser feitas como corresponde. Não pode brincar, não pode dar bobeira, para não acontecer esse tipo. Quem sabe esse profissional aí que estava atendendo seja uma ótima pessoa, mas quando viu essa reação de que quem sabe o cara esse, que quem sabe estava bêbado, drogado, ia levar a ambulância, tomou essa atitude. Quem sabe fez bem, quem sabe fez mal. Não estou aqui para julgar a atitude do profissional. Porém, fica feio, tá? A equipe fica mal falada, tá? A equipe, dá para ver que teve erros,
Porém, eu pergunto, quem não erra? Tá? A ambulância estava mal estacionada? Sim. Por quê? Não sei. Cabe à instituição averiguar por que estava estacionada assim. Estava mal sinalizada? Aparentemente, por esse vídeo, sim. Mas é questão deles, não tem nada a ver com isso. Tá? Mas o que pesa mais é o trato com o paciente. Tá? Não se justifica chutar, não se justifica, ou seja, paciente é paciente. Ah, mas roubou a ambulância, ah, mas furtou a ambulância. A responsabilidade do veículo é do condutor e não do usuário. Beleza? As ambulâncias, essa é uma ambulância que a gente tem aqui, tá? De Buenos Aires, no caso SAMI, que é o sistema de emergência médica. Essa, no caso, é de Buenos Aires. Essas ambulâncias são bastante modernas, tem bastante iluminação, e aqui o pessoal cuida bastante nessa questão de fechar a ambulância para fazer atendimento, ou seja, chega, fecha a ambulância, fecha com alarme, fecha com chave, quando precisa, volta para a ambulância, se precisa pegar algum material, tá? Abre a ambulância, volta para o atendimento, e as empresas que eu trabalho também fazem o mesmo sistema. Essas duas ambulâncias aqui, se você está usando o Giroflex, essas duas aqui, você pode deixar ela desligada com todo o sistema luminoso por fora ligado sem nenhum problema. 15 minutos, 20 minutos, se a ambulância não for posta em contato, em arranque no caso, automaticamente esse sistema apaga, tá? Se desliga. Já as outras ambulâncias fica aceso, então se você ficar horas nesse atendimento, você vai ficar sem bateria. Tem que prestar atenção. Então o que eu digo? Você precisa conhecer o seu equipamento, tá? Essa ambulância aqui é a mais nova. Essas duas aqui, eu tenho bastante confiança em trabalhar com elas. Aí você diz assim, José, você usa luz de sirene? Lógico que eu uso bastante, gosto das luzes. Quando precisa, uso, quando não precisa, não uso. Se tem que deixar estacionado em algum lugar bem estacionado, eu deixo, quando com luz, deixo, quando não precisa, não deixo. Gosto, acho bonito, tem a questão da publicidade, tem a questão também da segurança, tem a questão da sinalização, são todas questões que têm que ser vistas. Porém, volta àquela questão, precisamos conhecer os nossos equipamentos, tá? Precisamos conhecer os nossos equipamentos. Cada ambulância se comporta de uma maneira. Essa ambulância, por exemplo, aqui é uma ambulância que já é mais velhinha, então tem que ter cuidado. Por exemplo, essas luzes aqui, tá? Essas luzes que agora vai aparecer nesse vídeo aqui, se você não colocar a contato, ela não liga, tá? É a mesma ambulância. Ela não liga essas luzes aqui do meio, não liga se você não colocar contato. Já o barral de cima, o Giroflex, que é antigo, esse fica ligado, e se você deixar muito tempo ligado, vai ficar sem bateria. Por quê? Porque não é lâmpada de LED, é lâmpada comum. Então assim, como é que eu vou proceder? Para proceder, você tem que fazer o quê? Primeira coisa, obedecer os protocolos locais da instituição onde você trabalha. Vai ter locais que vai dizer, não, aqui nesse quartel, esquece tudo que o José te ensinou, isso aqui não, aqui é assim, fecha os olhos e faz o que eu digo. Não importa, se está certo, se está errado, só faz, não pensa. O que você não pode pensar, o que você tem que fazer. Não quero saber se você tem opinião, não quero saber se você tem inteligência, você só faz. Você vai ter que obedecer. Vai ter locais que vai ser um pouco mais flexível e vai deixar você pensar. Então você pensa, qual é o custo-benefício de deixar a ambulância aberta, ligada, gastando combustível, que não está barato, em comparação à atividade que eu vou realizar? Precisa ou não precisa? De repente eu vou estacionar aí num bairro, não vou atrapalhar ninguém, posso fechar a ambulância, não preciso sinalizar nada, já cheguei, não tem risco de na cena para ninguém, tá? E qual que é a outra coisa que eu tenho que pensar?
é o princípio básico do básico, que é isso que eu quero que você, condutor principalmente, e equipe em todo no geral, pense, que é o princípio da necessidade e não do show, que aí volta a questão da cultura, infelizmente no Brasil, aqui não vejo tanto, embora ainda tenha, que é a questão do show, gosta de fazer show, gosta de deixar giroflex ligado, tá? Isso é uma cultura que se aprendeu com os Estados Unidos, que às vezes sem necessidade, e você pode ver na televisão, mas muitas vezes acontece, que a rua está fechada, tem 4, 5, 6 viaturas e estão todas com o giroflex ligado, sinalizando o que e para quê, para quem? Só para gastar bateria, entendeu? Então assim, e às vezes a ambulância está aberta, correndo o risco de que alguém roube. Só pela questão do show, para mostrar, entendeu? Você entra num bairro para fazer um atendimento dentro de uma casa, de uma pessoa lá que não tem nada que sinalizar, nada, já chegou, a pessoa está na porta, já fez contato, já te recebeu. Para que deixar todo o circo armado, show, luzes? Para juntar vizinho, encher de gente. Ou seja, deixa essa pergunta. Qual que é o princípio? É a necessidade ou é o show? Beleza? Vamos refletir nisso? Vamos fazer atendimento? Vamos pensar no paciente e não no show. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda para os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, me inscreve aí no Instagram, Joseferborba. Deixa seu gostei, me ajuda um montão no canal, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos. Se tiver alguma coisa, algum comentário, põe aqui embaixo também. Um abraço e até mais!